Ó, o estalo de hoje é sobre o TikTok. Vamos lá, ó. Seguinte, se você acha mesmo que o seu público não está no TikTok, eu tenho uma coisa pra te falar. Fique nesse vídeo e a gente vai falar de um recurso que, pra mim, o TikTok é sensacional, cara. Sensacional. Algoritmo de TikTok é muito surreal, porque você vê 2 segundos de um vídeo, ó, pode ter certeza que ele vai começar a recomendar esse vídeo pra você. Óbvio que a gente vai falar um pouquinho de Instagram, mas eu quero trazer uma parada diferente pra vocês, porque eu tive a oportunidade de estar no escritório do TikTok, podendo falar um pouquinho com os indianos, com os chineses, onde a gente teve uma movimentação ali, né, muito interessante. A gente foi chamado para poder entender um pouquinho mais do TikTok Ads e a gente, de bônus, conseguiu entender um pouquinho também do TikTok Shop, um recurso novo, né? Muitas pessoas estão esperando por isso, porque não é comum, né? O TikTok Shop, se eu não me engano, ele estava em alguns países da Europa, né? E também nos Estados Unidos, né? E a forma de condução sobre o TikTok Shop, nessa questão de experiência do usuário para compra, mudou. Mudou o cenário, tá? Existem outras plataformas como o Kawaii, como que também tem uma indução em colocar um possível link para conseguir comprar, mas é diferente a história. A gente está falando aqui de um pagamento instantâneo depois de um vídeo. Então, eu fiz o conteúdo desse celular, então eu posso colocar o meu link, você já colocar o seu cartão de crédito, obviamente, pagar e já receber o seu produto, obviamente, atrelado ali aos marketplaces que vão plugar dentro do TikTok Shop, entendeu? Então, o assunto TikTok Shop, ele é um assunto muito quente, é uma pauta importante para que você, dono de produto, né, consiga ter essa solução. A gente foi convidado para estar no escritório do TikTok porque nós somos uma agência que trabalhamos, estamos ali duro, dando duro para poder tirar a certificação partner do TikTok Ads. Mas a gente ainda não conseguiu, mas estamos lá na saga, né? O Thiago Nigro, o pessoal não fala do 1 ao milhão? Então a gente tá na saga de se tornar partner do TikTok, assim como a Meta e o Google também, pra gente conseguir pegar e dar, porque a gente já gerencia muito dinheiro dentro da plataforma. Então se você tá precisando disso, no link aqui embaixo você vai ter, na descrição você vai ter um link para acessar a nossa equipe pra gente poder falar sobre esse assunto, tá bom? Agora, sobre a questão do público estar dentro do TikTok, produção, olha aqui pra mim, nessa câmera aqui, ó. É uma coisa que muda um pouco o cenário. Por quê? Porque a gente hoje tá no movimento, né, de explorar as redes sociais de uma maneira um pouco diferente. Vamos fazer uma reflexão sobre essa questão de público, falando um pouquinho de concorrente. Pra você, quem é o maior concorrente do Netflix? Vamos lá. Me fala aqui, produção. Fala aqui. Quem que é o maior concorrente do Netflix? Você vai falar assim, Disney Plus. Você vai falar que é, como chama lá? Amazon Prime, Globoplay e tudo mais, certo? Principal concorrente do Netflix, né, da Netflix, é aquela empresa que rouba a atenção das pessoas que poderiam estar assistindo o filme naquele momento. Por muito tempo, a Twitch foi a principal concorrente da Netflix. E aí, quando eu falo Twitch, eu tô falando a rede de streaming mesmo, né? De live e tudo mais. Por quê? Porque muitas pessoas, né, da idade ali, jovem, adolescente, assistiam filme. E aí passaram a não assistir mais filme. Passaram a fazer live e acompanhar a Twitch. E aí, a Netflix entendeu que o concorrente dele era a Twitch, entendeu? Agora eu te faço uma pergunta. Quem é o concorrente do TikTok? Você sabe me responder? Ó, não é o Instagram, tá? Não é o Instagram. O concorrente do TikTok, nesse momento, é o Google, por conta da rede de pesquisa. Hoje, nós estamos falando de uma rede de pesquisa muito mais
produtiva ao olhar das pessoas que consomem a rede social. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Você faz pesquisa, quer ler um texto de como fazer um arroz de panela? Ou você quer ver um vídeo daquela cozinheira fazendo arroz de panela e mostrando o alimento, mostrando o que ela coloca na panela, mostrando quanto tempo deixa ali no forno, entendeu? É diferente, por quê? Porque o TikTok ele tá retornando pra gente uma maneira nova de lidar com essa pesquisa. Então o maior concorrente é o Google, gente. Tá na cara, é o Google. E aí a gente vai colocar uma situação aqui que muitos comentários, tenho certeza, vai falar assim, mas o Google é o Google, tal, tudo mais. Gente, o TikTok tá colocando vídeos de 10 minutos no TikTok. Qual que é a probabilidade desse vídeo de 10 minutos no TikTok substituir, por exemplo, a forma de condução de vídeo do YouTube, pô? Pegou o estalo? Não. Pegou o estalo? Tá fazendo sentido isso aqui ou não? Então você entendeu qual que é a dinâmica? Entendeu? Você entendeu qual que é a dinâmica? Aqui a gente tá lidando com um movimento em que a rede social hoje ela tá trazendo uma perspectiva diferente de produção. Enquanto isso, dá o like aí, se inscreva no canal e é nóis. Vamos lá. Então, tá mudando um pouquinho o cenário, entendeu? E com isso, as pessoas, obviamente, elas vão se... Como que eu posso falar? Elas vão se moldando, né, ao cenário, entendeu? Então, se a gente tá vendo uma evolução da plataforma, não quer dizer que você vai ver só dancinha. Ou, sei lá, posts um pouco de futebol, post vulgar, essas coisas. Você não vai fazer isso. Você não vai ver só isso. O algoritmo do TikTok, ele tem uma relação muito mais de rede de conteúdo e não rede social. Por isso, você vai precisar, obviamente, estar também no TikTok, usufruir dessa plataforma maravilhosa que te entrega uma coisa que a gente chama do quê? De produtividade como que eu posso dizer? De produtividade de consumo de conteúdo. E aí, obviamente, o seu produto, o seu serviço precisa estar no TikTok. Vou te fazer uma outra pergunta aqui, ó. Produção, aqui, ó. Você, se eu pudesse voltar no tempo, ali uns 4 anos, 5 anos, você faria uma rede social naquele tempo para poder bombar hoje? Você estaria no Instagram? Você estaria no YouTube? Entendeu? Então, assim, para que você vai pagar, né? Para ver, não ficar nisso. Entendeu? Então, é importante você hoje tomar a decisão de também estar dentro do TikTok e usufruindo da melhor forma possível. A gente, por exemplo, está fazendo um trabalho para um salão de beleza que tem uma certa especialidade e que tá conseguindo coisas de 200, 300 seguidores por dia, sem investimento em tráfego pago. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ter a sua rede crescendo todo santo dia? E eu vou te falar uma coisa, é muito gratificante poder participar desse projeto. Por quê? Porque a gente tá alavancando um perfil numa rede social que, obviamente, no nicho da beleza, talvez nem é tão assim, entendeu? Só que a gente tá vendo que o movimento está sendo criado. E tá dando retorno. Entendeu? Tá tendo chamada. Tá tendo mais conversão dentro do salão. Ao mesmo tempo, quando a gente entra com tráfego pago, com anúncios, a gente já otimiza os tipos de campanha, porque a gente tá conseguindo saber fazer tráfego pago tendo um custo por lead, ou seja, um custo por impactar aquelas pessoas mais barata. Entendeu? Mais barata. Então, se a gente não levar em consideração esses pequenos detalhes do movimento digital, a gente vai achar realmente que, meu público não tá lá, não preciso estar lá, não preciso estar no TikTok, entendeu? Vou repetir a frase que eu falei no último vídeo. Se você não viu, vai ver. O TikTok, o seu público não tá no TikTok, a culpa é sua. Mas se o público estiver lá, o problema é seu. Você entendeu? Às vezes, você vai precisar se submeter a entrar na ferramenta, a usufruir, por exemplo, o TikTok Shop, entendeu?
para você conseguir testar esse movimento que está acontecendo. E eu vou falar uma coisa para você. No momento que a gente vive hoje, com inteligência artificial, com tudo isso que a gente está passando, o cenário é totalmente diferente. Você precisa se adaptar. Se você não tiver 3 coisas aqui que eu vou falar nesse vídeo, você hoje pode estar fadado ao fracasso. O seu negócio ele pode morrer. Você precisa inspecionar. O que é inspecionar? Mapear. Nossa, deixa eu ver como é que tá aqui. As redes sociais, beleza, é o Instagram. Pô, o Instagram ele tem uma dinâmica interessante, parecida com o TikTok, Reels, né, tal. Ele tá se adaptando também. Preciso estar lá e tudo mais. Você precisa ter transparência, ou seja, ser transparente que você não tem uma equipe boa, que você não tem suporte, que as pessoas que fazem para você não fazem direito, entendeu? Ou que o seu negócio não tá, você não tá conseguindo investir o que precisaria investir, né? Talvez você não tá tendo pessoas do seu lado que consiga personalizar as soluções para que você consiga entender, né? Daquilo, ou você não tem conhecimento mesmo, você precisa de uma mentoria, então você precisa ter transparência. E uma outra coisa muito importante, você precisa ter adaptação, pô. Você precisa movimentar, corrigir a rota rapidamente, sem doer tanto, sabe? Sem achar que é uma dor, entendeu? Porque crescer dói, certo? Mas você se movimentar, tô indo por um caminho, preciso mudar, vai, muda. Então vamos repetir aqui, ó. Você precisa inspecionar as coisas, você precisa ter transparência com o seu próprio negócio, porque é aquilo, a culpa pode ser não sua, a culpa pode não ser sua, mas o problema é seu. Você não tá vendendo. Às vezes é a sua vendedora que tá ruim. A culpa não é sua, certo? Mas o problema é seu, você vai ter que resolver, entendeu? E também tem a questão da adaptação, entendeu? Então, seu cliente não está no TikTok, desculpa, já não é mais uma verdade, tá? Eu posso te falar isso porque é a rede que mais cresce no Brasil e no mundo. E lembra de uma coisa pra gente finalizar esse vídeo. As pessoas, elas enjoam das coisas. E eu tô pra te falar que o Instagram, pela essa dificuldade de engajamento, por essa dificuldade de você ter esse movimento acontecendo, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo uma movimentação aí notória, tá? É aquilo que eu já falei em outro vídeo. Como pode uma pessoa ter 54 milhões de seguidoras, maior do que o país da Alemanha, que tem 48 milhões de habitantes, e essa pessoa, enfim, né? Ela tem um engajamento até que muito relevante, sabe? Só que igual a ela, tem milhares de pessoas com as mesmas 10 milhões, com 11 milhões. Talvez talvez a pessoa lá na cidade X, uma pequenininha, ela tem 2 milhões de seguidores. Mas a pessoa que fala do mesmo negócio dela também tem 2 milhões de seguidores. Tem alguma coisa errada aí, né? A conta não tá fechando, concorda comigo? Entendeu? Então, assim, é um pouco contraditório, e sabe? Tipo, é importante massagear o ego um pouco, né? Ter ali, né? Os seguidores e tudo mais. Só que é mais importante você ter o engajamento. Por isso que os stories é muito importante. Qual que tá o engajamento dos seus stories, entendeu? Bom, me mandei um pouquinho pra questão do Instagram, mas não, eu quero falar do TikTok. O TikTok é isso. Experimenta a ferramenta. Veja ela com um olhar objetivo, de aprendizado, de entendimento, né? Sem ficar se desvirtuando tanto. E saiba que o conteúdo mais tranquilo, natural, né? Low-fi, entendeu? É o conteúdo que conecta de verdade. Por quê? Porque eu não sei a teoria, eu esqueci essa teoria, mas que fala que é cíclico, sabe? As coisas, elas são cíclicas. Elas sempre voltam ao seu estado natural, né? E é como a semente, né? Ela precisa morrer para germinar, para poder crescer e tudo mais. Aí ela dá o fruto e ela cai na terra. Acontece esse movimento cíclico, né?
Então, é o que acontece aqui, entendeu? As pessoas vão enjoar até um dia do WhatsApp, por exemplo. Pode acreditar nisso, hein? Mas é sobre isso. Seu público tá lá, vai em frente. Se precisar de ajuda, alguma coisa, dá um toque aqui. Manda esse vídeo pra alguém. Manda esse vídeo pra alguém que precisa ver esse vídeo, tá? E foi um estalo muito top, gostei bastante. E se precisar de TikTok Shop aí, dá um toque que a gente já tá nessa pegada forte. Vamos que vamos!